Olá, povo de Deus, 16º domingo do tempo comum, 21 de julho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 23, de 1 a 6, Efésios 2, de 13 a 18 e Marcos 6, de 30 a 34. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo, isto diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu povo e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei, será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Esse é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Jeremias é o profeta que vivenciou o período do exílio do povo na Babilônia no século VI a.C. Na verdade, ele profetizou antes do exílio no tempo do rei Josias e depois assistiu à invasão de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor no tempo do rei Joaquim e ainda durante o exílio no tempo do rei Sedecias. Como sempre, alertava o povo sobre a invasão de Nabucodonosor e que era preciso converter-se, voltar ao Senhor e ser fiel à aliança que Israel tinha feito com Javé. Revoltaram-se contra ele, o perseguiram, tentaram matá-lo. Segundo a tradição, morreu no Egito, só e abandonado, depois de tudo que tinha anunciado ter acontecido. No texto de hoje, ele retoma a velha tradição de Israel de chamar seus dirigentes de pastores. Faz uma grave denúncia contra o pastoreio deles e diz que Deus vai suscitar um descendente de Davi que, com sabedoria, fará valer a justiça e o direito na terra. Nosso texto tem 3 secções. Na primeira está a crítica aos pastores que, ao invés de cuidar do povo, cuidam de si mesmos. Na segunda, o profeta diz que Deus vai mandar novos pastores mais atentos às necessidades do povo. Por fim, na terceira, o profeta aponta para um futuro promissor com um pastor digno, descendente de Davi. Essa utopia terá como realização a vida tranquila do povo que chamará a Deus de Senhor, nossa justiça. Efésios 2, 13 a 18. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele aboliu a lei com os seus mandamentos e decretos e quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. E é graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai.
O texto de Efésios atesta que, pelo sangue de Cristo, todas as barreiras que existiam entre judeus e pagãos foram quebradas. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Jesus destruiu o muro de separação, tornando-se assim o verdadeiro pontífice que une todas as nações pelo sacrifício da cruz. A carta aos Efésios é mais uma carta circular às igrejas da Ásia Menor, atribuída ao apóstolo Paulo, que estava preso em Cesareia ou já em Roma por volta do ano 58 a 60 depois de Cristo, claro. A arrogância dos judeus, que se julgavam um povo à parte, escolhido por Deus, não lhes permitia entender o alcance do mistério de Cristo, que com sua vida, paixão, morte e ressurreição, reconciliou todos os povos, quebrando todas as fronteiras criadas pelo egoísmo humano. Em Cristo não há divisão, não há separação, não há discriminação. Todos unidos numa só família, a família de Deus. Marcos 6, 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto, descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé, chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. No domingo passado, vimos Jesus enviando seus discípulos 2 a 2 em missão. No evangelho de hoje, eles voltam da missão eufóricos, mas cansados. Jesus os convida a se afastar um pouco, a retirar-se para descansar, pois eles não estavam encontrando tempo nem para se alimentar. Porém, a multidão o seguiu e sua compaixão não permitiu que ele ficasse irritado com isso. Muito pelo contrário, se compadeceu por ver o povo que para ele se assemelhava a ovelhas sem pastor. A misericórdia do Pai, profundamente entranhada em Jesus, o levava a ver tudo e todos pelo filtro da compaixão. Jesus jamais foi indiferente frente a qualquer pessoa que lhe cruzava o caminho. Mas aqui hoje vemos Jesus comovido pela desorientação do povo, que o seguia por onde quer que ele fosse, como que a busca de um sentido para a sua vida. Ser discípulo de Jesus e missionário do reino exige que se desenvolva a sensibilidade frente ao sofrimento dos outros. Na linguagem do Papa Francisco, devemos ser agentes que enfrentam a globalização da indiferença. O sistema capitalista neoliberal é tão devastador do íntimo da humanidade que não mais nos importamos com a fome do irmão, com aqueles que dormem em nossas calçadas, com os que são submetidos ao trabalho análogo a dos escravos. Temos um defeito histórico na formação do povo brasileiro, que aprendeu a técnica da resiliência onde tinha que lutar por mudanças. Jesus agia com compaixão porque viveu no meio do povo, sabia do cheiro de suas ovelhas. Precisamos hoje multiplicar lideranças que, a exemplo de Jesus, saibam
se compadecer de seus irmãos e irmãs e não se cansarem de buscar métodos e estratégias libertadoras no meio do povo, com o povo. Um beijo no seu coração.